Bom, gente, olá a todas e a todos. Quero agradecer ao Instituto Proa e ao pessoal do JP Morgan por esse convite. Nós estamos muito felizes aqui pelo Matos Filho de participar nessa atividade. E hoje nós vamos debater um tema muito importante nesse período da pandemia, que é os direitos das mulheres, né? Como que ficam os direitos das mulheres em tempos de pandemia? E para isso nós temos aqui duas advogadas que atuam no escritório com esse tema, a Letícia Vela, que atua na área pro bono do escritório e que hoje coordena toda a nossa atuação na área de direitos das mulheres, e a Renata Amorim, que trabalha na nossa área de direito criminal, que é grande colaboradora também dos nossos casos, e elas vão poder aqui comentar um pouquinho o que vem acontecendo, quais vêm sendo os principais impactos. E a gente vai trazer um pouquinho dessas contribuições para vocês. Então, muito obrigada, Letícia, obrigada, Renata, por estarem aqui conosco. E eu já vou começar fazendo uma primeira pergunta para a Letícia, uma pergunta, enfim, como que esse contexto de pandemia que a gente vem vivendo agora, com as pessoas tendo que ficar na medida do possível em casa, como que isso vem afetando a vida das mulheres? Bom, Bianca, boa tarde a todos e todas que estejam assistindo. Antes de tudo, agradecer, né, pelo convite e agora seguir, então, com a resposta da Bianca. Eu acho que são inúmeras perspectivas para quais a gente tem que olhar quando a gente pensa nos impactos da pandemia na vida das mulheres, né? Durante essa fala, hoje, eu e a Renata Amorim vamos focar um pouco mais, né, do ponto de vista da violência de gênero, né, da violência contra as mulheres, mas é bastante importante a gente entender que esse não é o único aspecto afetado, né, quando a gente pensa no contexto da pandemia. Eu acho que o que a gente tem que pensar a princípio é que toda e qualquer desigualdade, ela anda bastante agravada, né, tanto o cenário de violência quanto o cenário de desigualdade como um todo, né, e não só da perspectiva de gênero, da perspectiva das mulheres, acabam sendo acirrados, né, num contexto que a gente tem atualmente, né. Mas do ponto de vista, né, da perspectiva de violência contra as mulheres, o que a gente tem num cenário atual é um cenário de uma possibilidade de aumento, então de uma aposta, né, infelizmente, de que haverá, né, e está acontecendo um aumento, né, no número de violência, né, na quantidade de violência que as mulheres estão vivendo, um agravamento das violências para aquelas mulheres que já viviam, né, em situação de violência, mas que, por outro lado, não necessariamente esse aumento, né, que a gente pensa que está acontecendo por conta das experiências dos países, né, fora, né, sem ser o Brasil, e também por conta de alguns fatores de risco que a gente vai poder falar um pouquinho mais adiante, em paralelo a isso, a gente tem um cenário que a gente diz de subnotificação, né? E o que isso significa? Significa que a gente entende que as mulheres estão sim sob maior violência, porém elas estão com mais dificuldade de buscar e acessar ajuda, né? Então, se a gente for olhar a partir de uma perspectiva de, por exemplo, o número de mulheres que procuram as delegacias, por exemplo, ou centros de defesa e convivência da mulher, serviços públicos em geral, que são dedicados ao atendimento de mulheres em situação de violência, o que a gente verifica é uma redução desses dados, né? E isso é um ponto bastante preocupante para o qual a gente tem que olhar, né? Então, acho que do ponto de vista de afetar a violência, a aposta é que há um aumento, e o aumento, acho que eu vou falar um pouquinho dos fatores de risco, porque isso pode ajudar, mas pelo fato da gente estar isolado por si só, o isolamento impede com que a gente tenha contato com pessoas externas, aumenta o tempo de convívio com as pessoas no ambiente da casa, o que agrava os conflitos, né? Então, se eu fico mais tempo com uma pessoa, e se essa pessoa é violenta comigo, muito provavelmente eu vou estar mais exposta a espaços de conflito e a espaços de violência. Num contexto fora do isolamento, eu posso ficar um tempo em casa, mas aí eu saio um tempo para trabalhar, a outra pessoa sai para trabalhar, sai para comprar alguma coisa numa padaria, né? Dá uma volta, às vezes no quarteirão, vai levar o cachorro para passear, N situações que acabam distanciando e tornando o convívio um pouco melhor, né? As situações de violência um pouco menos piores, um pouco menos frequentes. Acho que a gente tem também problemas econômicos, então não dá para negar que a gente está enfrentando, né, uma crise econômica e um empobrecimento da população, o que agrava a dependência econômica das mulheres, né, dos provedores, talvez, e o provedor pode ser o eventual agressor, mas também que impede que elas tenham condições econômicas de, por exemplo, deixar
uma situação de violência, né? Às vezes, se a gente for pensar num contexto extremo, eu não vou ter nem dinheiro para pagar meu transporte para chegar a uma delegacia, se a delegacia não está próxima da minha casa, ou um transporte para chegar num serviço público de acolhimento, se ele está distante da minha casa, né? Acho que também tem um ambiente de maior controle sobre as atitudes das mulheres, então, quando eu estou mais tempo com a pessoa que já exerce controle sobre mim, ela vê todo e qualquer passo. Então, eu tenho pouco espaço para poder, primeiro, contar que eu estou em situação de violência, às vezes para pessoas conhecidas que poderiam me oferecer suporte e ajuda, e acionar serviços públicos que estão disponíveis, né? E acabo ficando, então, mais tempo nessa situação de violência, enfrentando, às vezes, violências mais graves. E nesse ponto, acho que eu só quero finalizar dizendo que, assim, se por um lado a gente tem uma subnotificação de dados, de uma aposta no aumento da violência doméstica, né, e isso resulta num dado que a gente tem visto, que é um aumento do feminicídio, né? Então a gente percebe que as mulheres estão mais tempo dentro de casa e por mais tempo sofrendo violência e violências cada vez mais graves, né? Então eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer inicialmente para a gente começar o nosso papo. Muito bem, Letícia, muito obrigada. A gente está mesmo vivendo uma realidade ainda mais difícil, mas que, na verdade, revela, né, uma situação que, infelizmente, muitas mulheres passam, né? E a gente sabe que o Brasil tem uma legislação até avançada, né, de proteção das mulheres, né? Muita gente já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Queria pedir para a Renata comentar para a gente um pouquinho, acho que muita gente já ouviu falar e tem algumas noções gerais, mas Renata, o que é a Lei Maria da Penha? Oi, boa tarde a todas e todos. Primeiro, queria agradecer, Bianca, pela pergunta, a Letícia por compartilhar aqui comigo essa apresentação e agradecer a oportunidade de falar aqui com todos. Sobre a sua pergunta, Bianca, a Lei Maria da Penha, ela vem, na verdade, de um crescente, um histórico todo que a gente teve de conquistas das mulheres, de reconhecimento da situação da mulher, de situação de vulnerabilidade, também de atenção a essa violência que as mulheres já sofrem, né, há muitos anos. E ela vem, na verdade, como uma conquista de algo muito pontual, que é uma determinação internacional para que o Brasil implementasse na sua legislação, né, nas suas leis, criasse de fato um marco que protegesse as mulheres. Então, o caso, por que chama a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha vem da senhora Maria da Penha Maia Fernandes, que é quem dá nome à lei, porque ela foi uma mulher que sofreu violência, ela sofreu vários tipos de violência, inclusive violência física. Ela tentou buscar na justiça brasileira, quando ainda não existia essa lei, alguma resposta para que o seu agressor, que então era o seu companheiro, fosse punido, e isso não aconteceu, por diversas barreiras legais, que na época não tinha, por conta dessa lei que ainda não existia. E aí a Maria da Penha conseguiu entrar com o seu caso junto à Comissão Americana de Direitos Humanos, que é um órgão internacional que busca garantir os direitos humanos nos países, dentre eles o Brasil, que é um país que se compromete a isso. E por conta desse caso que foi levado à comissão, a Comissão Internacional analisou toda a situação brasileira e notou que, de fato, havia uma falta de proteção total à mulher, em situação de violência especificamente. E recomendou que o Brasil cumprisse algumas determinações, entre elas que criasse essa lei. E foi assim que foi instituída a lei. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que não cria especificamente os crimes relacionados à violência doméstica. Acho que é importante a gente perceber isso, né, Letícia, Bianca sabem bastante. A questão da Lei Maria da Penha é que ela veio como um marco interdisciplinar, assim, ela busca, na verdade, garantir diversas formas de acolhimento à mulher, em situação de violência especificamente. Então, na lei, o que a gente tem? A gente tem a previsão de quais são os tipos de violência contra a mulher, e aí, o que acontece quando se tem uma situação de violência? O agressor, ele pratica um crime comum, então um crime que já existe, sempre existiu, como, por exemplo, um crime de lesão corporal,
E esse crime, ele é interpretado a partir da Lei Maria da Penha, que prevê ali os tipos de violência. E acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre esses tipos de violência, né? Que às vezes a gente, inclusive, não sabe, né? Que existem mais de um tipo, não é só a violência física que é a mais comum. Então, a primeira delas é a violência física. A gente tem a violência também patrimonial. E aí, na violência patrimonial, a gente tem a constrição de bens, que é, na verdade, o agressor, ele segura ali os bens da mulher, dentro de uma situação toda de contexto doméstico, né, em que eles estão juntos. Ele mantém os bens dela ali, impede que ela acesse esses bens. Temos a violência psicológica, então, aquele agressor que pratica alguns crimes, por exemplo, crimes contra a honra, que são aqueles crimes de calúnia, difamação, né? Dizer que a pessoa fez algo que não fez, ou difamar a imagem dela, por exemplo, perante a sociedade, perante a sua família, os seus amigos. Isso tudo pode ser considerado também uma violência psicológica para aquela vítima. A gente tem a violência sexual, que também não deixa claro de acontecer só porque se está dentro dentro da casa, né? Os agressores, infelizmente, os agressores sexuais, em geral, são os mais próximos da vítima, então é o marido, é o padrasto, o tio, o avô. E aí é interessante também, aqui falando das figuras masculinas, que a gente entenda qual que é, né, Bianca, a proteção da lei, porque essa lei veio para dizer, esses são os tipos de violência doméstica, todo mundo que praticar crimes comuns, crimes que já existem com esse tipo de violência, vai responder com algo a mais, então a pena vai ser maior, gravidade é maior, mas também entender que essa lei, apesar de falar sobre a mulher e vir dentro desse contexto de proteção à mulher, ele não engloba apenas a situação da mulher hétero cis. A gente tem um entendimento hoje nos nossos tribunais, e isso claro, não poderia ser diferente, que a Lei Maria da Penha se aplica a todo e qualquer tipo de mulher que assim se entenda. Então, as mulheres trans, as mulheres travestis, as mulheres não binárias, aquelas que se entendem como mulher, podem estar dentro da proteção da lei. E aí é interessante perceber também que, como a gente está falando de situações de violência doméstica, o agressor nem sempre vai ser um homem. Pode ser uma outra mulher, se estiver dentro do contexto da violência doméstica, de repente uma companheira, por que não? E também pode ser, claro, o homem. E aí a lei estabelece diversos tipos de proteção. Eu não quero me alongar aqui, acho que a gente vai falar ainda um pouquinho sobre essas medidas de proteção, mas acho que o contexto da violência toda, que vem com a Lei Maria da Penha, é esse. A gente vem com uma proteção interdisciplinar, para mostrar para a mulher que sempre que houver algum tipo de violência contra ela, ela vai estar garantida. Perfeito, Renata, muito obrigada. Aí eu quero perguntar agora para a Letícia, enfim, numa questão bem prática, né? Então, uma mulher que está sofrendo violência em casa, né, que está ali ameaçada, a gente ouve falar muito das medidas protetivas, né? O que é essa medida protetiva? Como que ela pode pedir essa medida protetiva? E acho que é importante dizer também que muitas vezes a mulher, ela não quer que o marido, né, ou acho que é importante dizer que nem sempre o agressor é o marido, pode ser às vezes o pai, o tio, né, outro familiar que esteja na relação doméstica também, mas muitas vezes ela não quer que essa pessoa vá presa, ela não quer que a pessoa vá para a prisão, né, até porque muitas vezes o companheiro que traz, né, que ajuda no sustento das crianças, e muitas vezes essa mulher não quer. Como que ela faz numa situação como essa? Significa que ela tem que continuar vivendo uma vida na violência? Bom, então, Bianca, acho que a sua pergunta ela dialoga diretamente com o que a Renata estava expondo, né, anteriormente, porque a Lei Maria da Penha ela propõe, na verdade, né, de forma interdisciplinar, como foi muito bem ressaltado pela Renata, a proposta de uma construção de política pública de enfrentamento, né,
a violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres, né? E nesse âmbito, ela prevê tanto medidas, né, de responsabilização do autor da violência, quanto medidas de prevenção, quanto as medidas de proteção e acolhimento às mulheres. E dentro desse âmbito que a gente tem, né, as medidas protetivas. Né, e acho que a gente costuma falar toda hora, medida protetiva aqui, medida protetiva acolá, mas acho que é uma boa pergunta, o que é isso, né, e como solicitar? Acho que esses são 2 pontos extremamente importantes. E o terceiro é, isso necessariamente vai acarretar na prisão, né, do autor da violência? Isso necessariamente vai acarretar numa responsabilização criminal do autor da violência? E acho que tem algumas nuances que a gente vai poder trazer agora para a gente começar a entender. As medidas protetivas nada mais são do que medidas que podem ser destinadas a obrigar ou impedir que o autor da violência faça algo, ou então elas podem ser destinadas à própria mulher, por exemplo, garantir com que ela tenha acesso ao acompanhamento psicológico, né? As mais comuns que a gente está acostumado a ouvir para lá e para cá é, por exemplo, a proibição de contato, vamos supor. Então, é determinado que o autor da violência não possa entrar em contato com a mulher, né, que está sofrendo a violência, né, e contato por nenhum meio, não pode ser por WhatsApp, não pode ser por Instagram, não pode ser por telefone, não pode ser por carta, né, carta não é algo que a gente usa mais, mas não poderia, por bilhetes, não pode nenhuma forma de contato. Outra extremamente comum é a proibição de aproximação, né, e a proibição de frequentar locais, né, que são geralmente frequentados, né, pela mulher que está em situação de violência. Então, não pode se aproximar tantos metros daquela mulher, não pode se aproximar da escola dos filhos daquela mulher, não pode se aproximar do local de trabalho daquela mulher. Esse é um outro exemplo. Um exemplo também que é bem comum, que é bastante perguntado, é visitas, né? Então, tem como você garantir, por exemplo, com que uma terceira pessoa tenha que intermediar por meio de uma medida protetiva as visitas para as crianças, por exemplo, né? Se eles tiverem filhos em comum. E por aí vai, acho que a gente tem muitas outras, né? Tem também, por exemplo, a determinação de pensão alimentícia para essa mulher, né? Então, pensando numa situação de vulnerabilidade econômica, garantir com que essa mulher consiga sair de casa, mas tenha um determinado sustento, ou então de afastamento do lar, que é bem importante. Então, a mulher vive com aquele autor da violência e ela precisa que ele saia de lá, mas ele se recusa. Então, você tem uma ordem judicial determinando com que ele recolha, né, as coisas dele e saia daquela casa no momento em que ele receber essa notícia. E como que é, né? Como que a gente pode pedir essa medida de proteção? Então, eu estou em situação de violência, eu entendo que essa medida protetiva pode efetivamente, né, ser adequada para a minha realidade e garantir o rompimento do ciclo da violência para mim, e acho que é importante a gente dizer que essa é uma análise muito do caso a caso e que tem que sempre contar com uma análise de risco. Então, essa medida protetiva efetivamente vai ser protetiva e garantidora de direitos dessa mulher ou não? Né? Ou eu, que estou em situação de violência, essa medida protetiva vai fazer sentido dentro da minha realidade? Ela é um mecanismo efetivo para a garantia da minha proteção, né? E se fizer sentido, eu posso pedir ela em diversos lugares. Um dos espaços, então, é a delegacia, que provavelmente vai exigir um boletim de ocorrência. Se você não quiser fazer um boletim de ocorrência, você pode pedir as medidas protetivas e daí você pode acionar outros espaços. Um deles, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um conjunto de, vou dizer de uma forma mais leiga, mas são advogados que são do Estado e que vão prestar uma assessoria jurídica gratuita para a pessoa que procura a sua assistência, né? Tem alguns critérios de renda para você acessar a Defensoria Pública, mas quando você fala da perspectiva de mulheres em situação de violência, é importante entender, pelo menos no estado de São Paulo, por exemplo, de que não tem essa exigência de renda para pedido de medida protetiva. Para o restante das ações, que a gente vai ver que depois também podem ser necessárias, no caso de uma mulher em situação de violência, é necessário recorte de renda. Mas, para pedido de medidas protetivas, não. E na defensoria, você poderia relatar seu caso e o pedido poderia ser feito sem, né, a lavratura do boletim de ocorrência. Um outro espaço que também pode ser utilizado para solicitar medidas protetivas é o próprio Ministério Público, né? Então, existem lugares onde há um Ministério Público especializado também no atendimento de mulheres em situação de violência. Em São Paulo, por exemplo, ele chama GEVID, né, que é o Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, né? Nesse caso, você pode chegar numa promotora, né, e solicitar nesse espaço, nesse núcleo, e solicitar, ou na promotoria, e solicitar, relatar que você está em situação de violência, e solicitar, né,
uma medida protetiva, dizer que você quer. Para além desse espaço, é possível também solicitar isso por meio de uma advogada particular, né? Isso é importante saber. Então, eu posso contratar uma advogada e essa advogada também pleitear, né, essas medidas protetivas em meu favor. É importante dizer que, assim, para quem que eu peço a medida protetiva, né? Eu peço para o Ministério Público, eu vou lá na Defensoria Pública Relato, eu vou lá na delegacia e a autorização, vamos dizer, o ok para você receber a medida protetiva é dado por um juiz ou juíza, tá? E uma vez que esse juiz ou juíza entende que você tem direito, né, que essa mulher em situação de violência tem direito a essa medida protetiva, o autor da violência vai receber uma comunicação, que é uma intimação, dizendo que ele tem que cumprir aquelas medidas que foram determinadas, tá? No contexto da pandemia, isso é muito importante da gente saber, os serviços de atendimento a mulheres em situação de violência estão funcionando, tá? É importante você entender a realidade local, né, da sua cidade, porque varia um pouco de uma cidade para outra, mas em geral, os serviços são compreendidos como serviços essenciais e eles têm que estar de porta aberta para atender essas mulheres, tanto presencial quanto à distância, tá? A Defensoria, por exemplo, está disponibilizando um 0800 e um e-mail. O Ministério Público, um e-mail. A delegacia abriu em alguns estados, em São Paulo, inclusive, a possibilidade de você fazer um boletim de ocorrência online. E para além desses espaços que dialogam mais com o judiciário, a gente tem casas que fazem atendimento multidisciplinar, ou seja, que tem uma advogada, que tem uma psicóloga e que tem uma assistente social. Em São Paulo, essas casas são chamadas de Centros de Defesa e Convivência da Mulher, né? Mas a nomenclatura varia, né, de cidade para cidade. Mas nesses locais que têm esses serviços de atendimento multidisciplinar, eles também estão em funcionamento. E do que, pelo menos em São Paulo, tanto presencial quanto à distância. Então, há sim a possibilidade da busca por ajuda, né? E é muito importante que você, se você conhece alguma mulher em situação de violência, ou se você está em situação de violência, que você saiba que os serviços estão abertos para te receber. Basta a gente mapeá-los, entender exatamente como está funcionando na sua realidade local e então ir buscar algum tipo de auxílio. Perfeito, Letícia, muito obrigado, muito obrigada, muito bom saber que esses serviços estão funcionando, né, ou seja, que por mais que a situação seja de isolamento, a gente tem uma garantia, né, que é de que as mulheres podem buscar ajuda e devem buscar ajuda, né. Eu vou fazer uma última pergunta que é tanto para você quanto para a Renata, mas antes eu queria, você trabalhou como advogada em Guaianazes, não foi? Na Zona Leste de São Paulo. Se você puder só contar um pouquinho, porque eu acho que talvez muito do público que está nos assistindo, né, alguns moram em bairros de periferia de São Paulo, então contar um pouquinho como que era essa experiência, como que as mulheres podem procurar ajuda nessa hora, e aí depois eu vou fazer uma pergunta para você e para a Renata para a gente finalizar. Perfeito, Bianca. Como a Bianca disse, eu trabalhei antes de vir aqui para o escritório e trabalhar na área pro bono, eu trabalhei num serviço que faz parte da política pública de enfrentamento à violência, né, contra as mulheres aqui do município de São Paulo. Como a gente está falando de um lugar mais amplo, que é Brasil, né, pelo que eu entendi, a gente não está só dialogando com pessoas de São Paulo. Então, eu já vou fazer o adendo de que eu estou falando de uma experiência bastante municipalizada, tá? Porque as políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, ainda que ela tenham diretrizes ali do executivo, que a gente diz, né, do federal, né, então do âmbito mais amplo e nacional, elas são colocadas em práticas em cada município. Então, cada município vai ter um pouco do seu jeitinho de lidar e dos seus serviços disponíveis ali, né, no enfrentamento da violência, né. Mas, no caso de São Paulo, nós temos um total de 15 casas, que são chamadas de Centros de Defesa e Convivência da Mulher, que eu relatei na minha fala anterior, mas que eu não aprofundei, né, que são serviços que são territorializados e geralmente estão em zonas, né, espalhadas por toda São Paulo, então não só em zonas centrais, mas em zonas periféricas, né, e que garantem o atendimento dessas mulheres. Esses serviços são porta aberta,
tá? Então, qualquer mulher que esteja em situação de violência, mas que não necessariamente queira denunciar, ou que precise de um apoio, ou que tenha dúvidas. Eu estou em situação de violência, mas eu tenho dúvidas, né? Eu não sei se eu quero me separar, ou eu não sei se ainda é a hora de denunciar, eu não sei se ainda é a hora de buscar uma ajuda efetiva. Podem ir até esse Centro de Defesa e Convivência, que tem tanto uma assessoria jurídica, por orientação, né, jurídica, psicológica e por meio de uma assistente social também, como também tem espaços de convivência, então atividades coletivas, né, para atendimento e recebimento dessas mulheres e formação de vínculo, né. Esses serviços, eles são, em geral, conectados com a Secretaria de Assistência Social, e aí é importante entender que eles cuidam da violência de uma forma longitudinal, né? Então, eles estabelecem um diálogo com as mulheres e vão criando espaços de fortalecimento dessa mulher para o rompimento do ciclo da violência, seja ele com o fim da relação, ou seja ele mantendo-se dentro de uma relação, mas pensando formas de viver uma vida sem violência dentro desta relação, né? Então, a perspectiva deles é uma perspectiva mais de prevenção, em alguma medida, mas também de acolhimento de uma forma mais integral, né? Dessas mulheres. São esses serviços também que garantem, muitas vezes, o acesso a outras políticas públicas, né? Uma política pública que eu não mencionei é, por exemplo, o acesso a casas-abrigo, né? Acho que isso é importante. Então, se tem uma mulher que está em situação de violência, né, e não tem para onde ir, e está em risco de morte, que a gente diz, né, então em risco iminente de morte, ela tem um local de acolhimento para ela ficar com os filhos dela em um endereço sigiloso, que são essas casas-abrigo. Então, é só ela buscar, pode ser um centro de defesa e convivência da mulher, mas pode ser um centro de referência especializado da assistência social, que são os famosos CREAS, pode ser um centro, né, o CRAS, né, que é o centro de referência da assistência social também, mas para casos menos complexos, que podem auxiliar essa mulher, né, a obter uma vaga num abrigo sigiloso, que a gente chama, né, então num local que ela ficaria durante algum tempo, juntamente com seus filhos, se ela tiver filhos, e que o autor da violência desconheça, né, para que ela consiga reconstruir, vamos dizer, os caminhos de uma vida sem violência. Muito bom, Letícia. Bom, do que a gente está ouvindo aqui, né? Acho que é importante deixar claro que é possível viver uma vida sem violência, né? E que existe, a gente tem tanto uma lei para isso, uma série de serviços e políticas públicas para isso, e também, obviamente, todas as nossas redes de acolhimento que vêm da família, dos amigos e de todas as pessoas que obviamente, não querem que a gente viva uma vida com agressão, né, com ameaça, com qualquer tipo de situação que faça com que essas meninas e mulheres se desenvolvam plenamente, né, e possam aí manifestar todo o seu potencial, seja no trabalho, nos estudos, né. E para isso eu vou fazer uma pergunta, então, considerando até que a gente tem, né, também, além, né, que a gente está falando de relações familiares, relação de dentro de casa, né, e que envolvem o cuidado das pessoas próximas. Vocês acham que em briga de marido e mulher se mete a colher? Renata, o que você acha? Olha, com certeza, né? Esse ditado aí popular de briga de marido e mulher não se mexe a colher, hoje em dia ele não pode mais, né, ser um obstáculo para a gente garantir que as mulheres consigam se livrar dessa situação que é a violência doméstica. Acho que é importante a gente, como um todo, né, enquanto sociedade aqui, a gente se propôs a evoluir, a gente se propôs aqui com a Lei Maria da Penha a garantir que as mulheres vão ter um acolhimento. Então, como que nós aqui, cidadãos, como que nós vamos fazer isso? Como que a gente pode ajudar? Acho que é interessante a gente falar, primeiro, que reconhecer a violência qualquer um pode fazer, e é importante a gente ter na cabeça que a violência contra a mulher, ela existe em todos os espaços. É possível que ela exista em todo e qualquer espaço. Acho que queria recomendar aqui a todas e todos que estão nos assistindo, tem o Instituto Maria da Penha desenvolveu um site bem legal, inclusive, que monitora, de acordo com as estatísticas que o Estado fornece, que o próprio Instituto vai colhendo ao longo do ano. Ele fez um relógio da violência, né? São vários, na verdade, relógios da violência.
é relógiosdaviolência.com.br, é do Instituto Maria da Penha. E é muito interessante, é triste, na verdade, é chocante ver, mas algo importante a gente ter na cabeça sempre. Segundo o relatório desses relógios da violência, a cada 2 segundos no Brasil, 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Então, enfim, a gente está falando aqui de um tipo de violência que já é um tipo bem agressivo, né? A gente está falando aqui de uma violência mais branda, como seria, por exemplo, claro que não deixa de ser violência, mas uma violência patrimonial apenas. Está falando de uma violência física, né? É uma violência verbal que vai causar ali um dano psicológico, uma violência psicológica ou moral naquela mulher. Então, a cada 2 segundos tem uma mulher sofrendo esse tipo de violência no Brasil. Isso é muito grave. Então, a gente não pode minimizar essa situação. Briga de marido e mulher, com certeza, se mexe a colher. E aí, além disso, a gente também, enquanto cidadãos, participantes aqui da nossa sociedade, dos núcleos que a gente frequenta, é importante que a gente se coloque também, sempre, mulheres e homens, como agentes acolhedores, né? Uma mulher que está numa situação de violência, ela precisa de um acolhimento, que é um acolhimento que o Estado fornece ali através da Lei Maria da Penha e de todas as estruturas que a Letícia bem colocou, mas também ela precisa ali de pessoas próximas que digam, olha, você consegue sair disso, eu te ajudo, eu vou com você até a delegacia, você quer denunciar, você não quer respeitar essa decisão também, porque se a gente está falando de violência contra a mulher, e a gente está falando aqui de uma conquista, que é a Lei Maria da Penha, a gente está falando também de uma conquista que é perceber que a mulher é um ser que tem a sua independência e que deve ter respeitada isso. É parte da dignidade da mulher ter essa sua independência respeitada. Então, se a mulher decide que, mesmo numa situação de violência, ela não quer, por exemplo, pedir uma medida protetiva, ou ela quer pedir uma medida protetiva, como bem colocou a Letícia, mas ela não quer que o seu parceiro, o pai dos seus filhos, seja processado criminalmente, que seja respeitada essa decisão e que ela seja ainda assim acolhida. E isso a gente pode fazer em todos os espaços, sendo leigo, sendo advogado, sendo estudante, sendo jovem, sendo idoso, de qualquer forma a gente consegue fazer isso. Isso independe, isso é um ato de cidadania, né? Eu acho então que me alonguei um pouco aqui, mas com certeza se mexe a colher. Olha, eu sempre uso essa expressão, né? Em briga de marido e mulher, já se mete a colher em briga de marido e mulher. Eu acho que ela ainda mais por ser meio que um ditado popular, assim, algo que a gente vem crescendo, muito representativa do que o movimento de mulheres tentou desconstruir. Né? Então, acho que o primeiro ponto é entender que inicialmente, né, e até nos tempos de hoje, tá? A gente tem uma mentalidade, sim, de que o que acontece dentro do espaço privado e doméstico não é algo que deveria ser cuidado pelo público, né? E aí eu acho que é muito representativo quando a gente tem uma Lei Maria da Penha propondo a construção de uma lei, né, e de uma política pública de enfrentamento da violência doméstica, porque a partir desse momento, o que a gente verifica é que a violência contra a mulher que acontece no espaço doméstico é um problema do Estado, né? É um problema da sociedade, é um problema estrutural. E sendo um problema estrutural, ele tem que ser visibilizado, né? E a gente tem que ter respostas efetivas do Estado, né? Para que ele seja enfrentado de uma maneira correta. E é claro que pensando nessa perspectiva que a gente já trouxe antes, que é de acolhimento das mulheres e proteção das mulheres, responsabilização, e quando a gente fala de responsabilização do autor da violência, não necessariamente precisa ser uma responsabilização criminal, tá? Mas responsabilização desse autor da violência, né? E prevenção. Né? Então, eu acho que a gente até hoje, né, a gente vem construindo um caminho, né, diversas campanhas do movimento de mulheres, quem ama não mata, enfim, a gente vai poder citar, se a gente for olhar numa perspectiva histórica, inúmeros movimentos, né, e movimentações, para que a gente descortinasse essa violência, né, e dissesse, não, agora não mais, esse é um problema público, esse é um problema nosso, né. E aí, partindo do pressuposto, né, e até puxando o gancho, né, da fala da Rede, que este é um problema da sociedade, todos nós temos, sim, alguma responsabilidade sobre essa questão, né. E fico pensando até de um ponto de vista de prevenção, por que não debater a desnaturalização, né, da violência
contra as mulheres dentro dos nossos espaços, né? Porque eu, por exemplo, enquanto homem, não consigo ali no meu grupo, quando eu vejo que está acontecendo uma relação violenta, quando eu vejo que aquele comportamento foi violento de um colega meu, não falo, opa, isso não é legal, cara. Sabe? Isso não é algo que, às vezes a gente não precisa entrar num enfrentamento, mas puxar para uma reflexão, né? Poxa, fazer dessa forma, as coisas, isso não é interessante. Por que você não revê seu comportamento, né? Então, acho que de um ponto de vista de prevenção, acho que a gente tem um espaço aqui, né, para dialogar sobre a desnaturalização desses comportamentos, né, que estão muito, muito, muito enraizados dentro da nossa sociedade, né? E se eu conheço uma pessoa que está em situação de violência, eu acho que a Renata trouxe pontos muito importantes, né, de respeito à autonomia, de entender qual é a escolha daquela mulher, mas eu acho que para a gente estar muito bem preparado para poder acolher uma mulher em situação de violência, o primeiro passo é a gente entender quais são os espaços especializados de acolhimento, né? Então, eu tenho uma rede pública de atendimento a mulheres em situação no meu município, né? Eu tenho uma rede de atendimento a mulheres. Quais são os serviços que ela pode procurar? Ela pode buscar, né, orientação especializada? E se a resposta for positiva, eu posso ter uma conversa com aquela mulher, passando uma orientação, né? Então, acolhendo ela, explicando aquela perspectiva, às vezes descortinando aquela violência que ela está passando, né? E me mostrando como presente, mas também consciente do que eu posso acionar. Porque também não adianta a gente pensar que todos nós vamos dar conta de lidar com problemas tão complexos individualmente, né? Muitas vezes a gente vai sim precisar do apoio de uma advogada que é especialista, de uma psicóloga que é especialista nesse campo, de uma casa que possa oferecer e fazer uma boa análise de risco para entender quais são as perspectivas daquela mulher, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente se informar. O segundo talvez seja não julgar, né? Então a gente fazer uma escuta qualificada, não ficar julgando as escolhas daquela mulher, deixar ela ter o livre, né? A livre escolha. E o terceiro é se mostrar presente, né? Entender que se ela não quiser buscar ajuda naquele momento, tudo bem. Mas eu posso dizer para ela, talvez combinar um código e falar, olha, se a coisa apertar, se você precisar de apoio, saiba que eu estou aqui, né? E eu estou aqui, você pode me dizer, e se você me disser, eu posso procurar, sim, ajuda especializada, eu posso, sim, te oferecer um apoio qualificado para que você consiga romper com esse ciclo da violência, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem que sempre colocar na cabeça esse jargão, né? Não se mete a colher em briga de marido e mulher, né? Mas já se mete a colher, né? Em briga de marido e mulher. E a gente tem que, sim, lutar pela construção de políticas públicas cada vez mais efetivas nesse âmbito. Muito bem, muito obrigada, Letícia, Renata. E a gente tem que estar atento a isso desde muito cedo, né? Porque muitas vezes até como a gente sabe que a história da violência contra as mulheres é uma história, como a Letícia bem colocou, que foi muito naturalizada na nossa sociedade, né? E é um histórico de muito tempo, né? Em que existe essa desigualdade entre homens e mulheres. E que a gente percebe, às vezes, até com adolescentes, né? Então, a gente sabe que o nosso público tem muitas estudantes, e acho que temos que ficar muito atentas, né? Eu já não sou mais estudante, tá? Mas eu já fui. Temos que ficar atentas desde cedo às nossas relações, né? Porque hoje essas mulheres que estão por aí conquistando lugares e conquistando espaços, estão cada vez mais empoderadas, né? Eu já sei que muitas das proanas são mulheres também, então fica aqui o nosso cumprimento a todas elas, e de ficarem atentas às relações, né, que a gente ouve falar muito aí das relações abusivas, muitas vezes, porque às vezes a violência, ela começa a se manifestar num comentário que quer te colocar para baixo, ou tá falando algo da sua roupa, ou diz que, na verdade, aquilo que você fez ficou muito mal feito. Isso vai crescendo, 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 porque existe uma cultura de violência machista, que é o que a gente sempre diz, né? E que ela precisa ser combatida diariamente. Obviamente que a ideia não é que a gente não aprofunde essas relações e não tenha essas relações, mas é que hoje a gente já está falando de outro lugar, né? E que bom que isso pode hoje aqui estar sendo, né, amplamente discutido. Talvez nossas mães, nossas avós antes não tivessem acesso a todas essas informações, de entender que antes elas estavam, né, vivendo uma relação abusiva, mas hoje já estamos em outros tempos, é outra geração, e da nossa parte aqui a gente cuida de um pedaço, né, que é a parte jurídica dessas relações, mas obviamente é algo que se manifesta, enfim, na psicologia, né, a gente tem as relações de trabalho,
hoje em dia, com o advento da internet, né, as comunicações, as relações se dão muito no âmbito da internet, então a gente tem que ficar de olho nisso também. E eu não tenho dúvida que esse é um debate que poderia se estender por muito e muito tempo. Quero desde já colocar toda a equipe à disposição do Instituto Proa para a gente continuar essa conversa, talvez pensar em outros tópicos. E agradeço mais uma vez vocês e convido vocês para o nosso próximo episódio, que vai ser sobre questões imobiliárias e contratos de aluguel. Bom, gente, acho que é isso. Queria agradecer Bianca pela ótima mediação, né? Agradecer ao Instituto Proa e reforçar, né, que a gente está super à disposição, é uma temática bastante presente, né, no nosso trabalho, no meu, da Rei e da Bianca. Então, que a gente está aqui disponível para pensar novos caminhos e para conversar um pouco mais e aprofundar esse debate, né? Que hoje a gente só conseguiu iniciar. Eu quero aproveitar também aqui e agradecer a todas e todos que nos assistiram. É uma excelente oportunidade aqui sempre a gente poder falar sobre esse tema que é tão importante, que devia ser debatido sempre que possível. De agradecer ao Instituto Pro pela oportunidade de a gente falar sobre isso aqui, pela Bianca, pela todas as perguntas boas e muito pertinentes que você fez, e a Letícia, claro, por dividir comigo essa luta de sempre. Estou também aqui à disposição. Espero que a gente tenha outras conversas como essa. Foi muito bom. Obrigada.